Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia seja com todos nós, né? Nesse dia, que é o 23 de novembro de 2022, graças a Deus, né? Estamos aqui dando graças, né, pela conservação das nossas vidas e pedindo a proteção do nosso Deus, né, por Jesus Cristo, para que possamos trilhar, né, os caminhos das virgens prudentes em direção a Jerusalém Celestial. Amém, né? Graças a Deus. Continuar aí, né, com a nossa história, né? Das religiões que falam em nome de Jesus. E a igreja, ela está aí no meio, né? Sabemos disso, né? Pregando o evangelho verdadeiro e vivendo, né? O evangelho verdadeiro. Então nós paramos aonde? Paramos aqui que a gente está falando aqui da reforma, né? Do catolicismo romano lá na Suíça, né? Falamos aí dos grupos que apareceram, falamos dos anabatistas, né? Falamos aqui nesse grupo. Os anabatistas eles levavam a sério aquele versículo lá de Efésios, né? Há um só batismo. Então, anabatista significa não batismo, né? Não batizar a segunda vez, só tem um. E eles se opunham ao Zwinglio, né? Então eles tinham uma controvérsia com o Zwinglio lá na Suíça, por causa do batismo, do rebatismo, né? Dos convertidos, quer dizer, aquelas pessoas que estavam lá no catolicismo romano, que vieram seguir o Zwinglio, ou Lutero, ou qualquer um deles lá, ou os anabatistas mesmo, né? E aí eles se batizavam de novo. Aí os anabatistas disseram que não, que o batismo só existe um batismo, né? Então essa disputa, ela se acirrou tanto, ficou tão acirrada, né, que o conselho da cidade, né, expulsou os anabatistas de lá e executou o seu líder por afogamento, irmãos. Pegaram lá o seu líder e mataram ele afogado. Sim, então o Zwinglio e o Lutero, eles viveram mais ou menos na mesma época, né? Eles se conheciam, se encontraram, né? E eles tinham o quê? Tinham divergência entre eles, né? Certo? Conforme testemunha aí dos seus escritos, né? Então eles tiveram, por exemplo, divergência sobre a natureza da presença, né, de Cristo na ceia, né? Eles tinham uma divergência aí sobre isso, né? Tá, vamos ver aí para frente que divergência é essa. Aí no ano de 1527, né, foi organizado lá na Suíça o Sínodo das Igrejas Evangélicas Suíças, né, que reuniu todos os cantões que seguiam o Zwinglio, né? Então o sínodo tomou uma forma de organização religiosa, né? Certo? Aí os cantões católicos, né, criaram também a sua organização, a União Cristã de Cantões Católicos, e aí em 1529 irrompeu uma guerra entre eles, entre essas duas organizações, né? Cantões católicos, cantões protestantes, né? E brigaram, mataram, né? Se enfrentaram, não sei o que e tal. Aí chegaram à conclusão que guerra não leva ninguém para frente, né? Aí eles fizeram então um acordo, né? Esse acordo garantiu que a tolerância de católicos e protestantes, né? Onde cada um era a maioria,
né? Onde cada um era a maioria, então cada um respeitava o outro. Então o Zwinglio, ele resolveu conquistar a cidade de Genebra, né? Em 1531. E aí o que aconteceu? Irrompeu nova guerra, nova disputa, certo? E nessa disputa, nessa guerra, o Zwinglio morreu em combate, né? Conforme aí a história que a gente viu. E aí agora nós vamos falar de uma reforma chamada Reforma Radical, né? Certo? Que foi, digamos assim, liderada pelos anabatistas, né? E essa reforma ela foi de 1525 até 1580, né? Mais ou menos. Lutas, né? Guerras, disputas e vai por aí afora. Então um tal de Conrad Grebel, que viveu de 1498 a 1526, foi o fundador desse movimento anabatista lá na Suíça, né? Trabalhou ao lado de Zwinglio até 1525, quando eles romperam, né? Por causa exatamente desse entendimento sobre o batismo aí, principalmente, né? O ensino de Zwinglio, né, de que o batismo de criança não tinha base bíblica, foi o que atraiu Conrad, né? Então o Zwinglio, ele defendia de que a criança não devia ser batizada, não tem base bíblica. E isso aí agradou os anabatistas, né? Foram atraídos, por isso que eles fizeram ou andaram juntos durante um tempo, né? E quando foi em 1525, né, o Conselho de Zurique, né, proibiu a Conrad e a Félix Mans, né, que eram anabatistas, de promover reuniões de estudos bíblicos. É porque eles estavam promovendo reuniões de estudo bíblico, né, contradizendo o ensinamento do Zwinglio. Aí, como o Zwinglio, né, mandava lá no sino, nas suas organizações, eles então proibiram os anabatistas de fazerem reuniões de estudos bíblicos lá pela Suíça. Não houve acordo, né? E o Zwinglio mudou de ideia sobre o batismo de criança, né? Então ele não defendia o batismo de criança e agora ele passou a defender o batismo de criança. Ele mudou o seu entendimento, né? Aí, em 1526, o Conselho decidiu, né, punir, né, com a morte, por afogamento, todos os que seguiam os princípios dos anabatistas. Não era brincadeira, né, irmãos? Esses homens, né? Aí o anabatista Mans, né, uma pessoa chamada Mansa, que era anabatista, era um dos líderes, né, dos anabatistas, ele foi morto por afogamento, certo? E as perseguições, né, aos anabatistas forçaram a migração deles, né, de tal modo que em 1531 não havia quem os seguisse, né? Que eles eram perseguidos, eram mortos por afogamento, e aí eles foram-se embora, né? Da Suíça, se espalharam por outros locais, se escondendo, né? Digamos assim. Então, o que acontece? Tem um grupo de pessoas, uma religião, que é chamada de, ou identificado de, os Amish. Amish. A-M-I-S-H. E esses Amish, eles apareceram lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, né? No estado lá da Pensilvânia. E esses Amish seguem a doutrina dos anabatistas, né? Então, os anabatistas chegaram lá na América do Norte,
com esse nome de Amish, né? E foram lá para a Pensilvânia, e nós vamos parar por aqui e amanhã a gente continua, se Deus quiser.